Vou correr agora sobre informações do São Paulo no final das contas. Como eu publiquei ontem, Bobadilha está recebendo sondagens para poder sair, existe uma perspectiva. O Juan Tressoldi, o São Paulo tem uma dívida de aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 reais do empréstimo do Juan Tressoldi com o Sassuolo. Isso bloqueou um pouco as negociações e atrapalhou um pouco as negociações de permanência do zagueiro que quer ficar. E por isso surgiu o assunto do Medina. Eu já tinha dito isso nos outros vídeos. Muita gente falava assim, mas para que esse Medina? Já temos os zagueiros. Aí eu expliquei nos vídeos e nos textos no blog sobre este assunto. Por que que o São Paulo procurou Medina? É uma alternativa para o caso de o Juan Tressoldi não ficar, até porque tem que jogar um custo e o Sassuolo está fazendo jogo duro, ou uma possibilidade, de repente, o Juan fica e vai, um jogador tipo Sabino é vendido, um Ferrarese que está valorizado também pode ser vendido, é uma alternativa para estes atletas do São Paulo para eles poderem ficar. Correndo aqui, o Hugo ontem muita gente falou assim, pô, Zanqueta, ótima notícia, o Hugo que sofreu lesão, meio-campista, volante, segundo volante do time da Copa São Paulo, que viria para o profissional, já estava aprovado pelo Zubeldia, ele está fazendo recuperação na Barra Funda, de fisioterapia já está no campo. Só que, gente, faz 3 meses que ele lesionou. O tipo de lesão dele ainda demanda mais algum tempo para o retorno dele. Então, ele não está pertinho da volta, não. Ah, Zanqueta, mas o Maia voltou antes do tempo. São lesões diferentes, são situações diferentes e questões médicas diferentes. A informação que eu tive é que o prazo dele ainda vai demorar mais. A gente fica feliz por ver ele no campo, se recuperando, fazendo a transição, mas ainda tem um processo médico e de cronograma a ser atendido que é necessário ser feito, beleza? Só para a gente não se iludir à toa. Com relação ao Thiago Mendes, ontem, um amigo me mandou uma mensagem aí no Instagram, nem sei o nome dele, porque eu acho que era um apelido. Ele falou assim: Zequete, você viu que o Thiago Mendes estava fazendo lá um trabalho de fisioterapia, um trabalho lá de físico na piscina com um cara com a camisa do Corinthians? Aí perguntou: você sabe se o Thiago Mendes foi para o Corinthians alguma coisa? O Thiago Mendes ele não só ainda está no Al Rayyan, como ele jogou e foi titular na semifinal e jogará a final da Copa do Emir, um negócio desse, no Catar, que deve ser inclusive o episódio final da passagem dele pelo clube. E ele deve sair livre neste meio de ano, se é que não vai acabar renovando, não vai acabar acertando contra o clube. De todo modo, a gente já falou sobre isso. O São Paulo tem interesse, gosta do Thiago Mendes, ele interessa a vários clubes do Brasil, mas o São Paulo não tem condição de pagar o Thiago Mendes, a não ser que a gente saia um Luiz Gustavo, um Pablo Maia seja vendido, um Bobadilha seja vendido, o São Paulo se livre, vai se livrar do salário do Lisieiro, mas tem aí alguns jogadores que o São Paulo precisaria tirar da folha ou vender para poder abrir esse espaço. Comentei no vídeo de ontem, não vou ficar repetindo tudo de novo aqui, senão fica chato para quem já viu. Então, tem o Medina, com essa possibilidade, está aí no radar do São Paulo para poder repor uma possibilidade do Juan, do Juan Tressoldi. Agora eu vou falar sobre o outro Juan, o Juan atacante, que a gente até comentou ontem sobre o perfil, sobre até o André Silva ter ficado atrás na concepção do Zubeldia, eu expliquei ontem por que o Rian Francisco joga menos e pouco com o Zubeldia, por que que ele quer um outro reforço para atacante. O Juan, ele está no Gostep, ele foi vendido para o Southampton, que é grupo, dono desse grupo, desse conglomerado, tipo Marinax, tem vários clubes. E o Juan jogou no futebol turco e até foi bem. Marcou gols e teve uma boa aparição lá para uma adaptação na Europa. O Juan, que é um jogador também muito dedicado, religioso, tem lá suas limitações técnicas, mas ele também teve a sua importância e no São Paulo também se dedicava muito, apesar de perder gols fáceis, irritava a gente por causa disso. Um agente apareceu e entrou na justiça, procurou a ESPN, mostrou alguns documentos, dizendo que ele comprou 5% dos direitos do jogador quando ele ainda pertencia à União Barbarense. O São Paulo, por sua vez, comprou os direitos da União Barbarense. Como a justiça vai entender isso? Não sei. Se a gente fala assim, porra, o São Paulo é inacreditável, não sei o quê. Cara, neste caso, o São Paulo não tem absolutamente nada a ver com o assunto. Até porque, como eu falei, o cara comprou 5% dos direitos da Barbarense e o São Paulo comprou da Barbarense os direitos. Então, a história é outra. Eu não sei como a justiça vai entender isso. Cada juiz tem a sua cabeça lá, como se fala, cada cabeça sua sentença. Eu não, eu não tenho como entender esse assunto, mas me perguntaram sobre o Juan, eu publiquei no blog. Então tem essa questão aí do cara poder ter direito a, de repente, 5%.
A priori, as informações que a gente apurou era mais ou menos 1 milhão de euros na negociação. Seria 6 milhões de reais, 6 milhões e poucos de reais. Ele teria direito a 5%, que no final das contas daria uns 300 mil reais no final das contas, caso ele realmente tenha direito com relação a esse assunto. Que mais? Queria fazer uma menção aqui importante. O Alexandre Gesbri aqui é sempre muito crítico, muita gente segue ele porque ele tem uma visão bem crítica sobre relações às coisas da gestão. Ele fez um texto até sobre a base, compartilhou comigo, falando sobre remodelação, e fez comentários muito serenos e pertinentes. Gosto muito desses pensamentos inteligentes. Comentei com ele sobre isso, ele me mandou, a gente trocou uma ideia. E eu elogiei muito o texto dele porque ele pontuou muito bem. Formação é diferente, do mesmo jeito que ano passado, quando diziam que tinha que fechar a Cotia, Cotia estava as traças, Cotia estava totalmente falida, e aí a gente ganhou um monte de coisa, revelou um monte de gente. Esse ano a gente viu quanto a base tinha meninos capazes, importantes e talentosos. Esse ano a gente passa por um momento de instabilidade, de recomeço, de troca, mesmo que a gente tenha um técnico, antes era tudo atribuído ao Menta, hoje a gente tem o Alan, que já mostrou que é um bom técnico, e hoje também tem suas dificuldades, porque é a formação. A gente subiu um monte de gente, um monte de jogador está no profissional e poderia estar disputando na base tranquilamente. O São Paulo tem pouquíssimos jogadores do último ano de categoria, contratou muitos meninos, a pessoa fala, mas não está dando resultado. Isso não é imediato. Às vezes no profissional o cara não performa, imagina na base, tem toda uma mudança, o São Paulo está fazendo, passando por um processo, e em todas as categorias, e contratou muita gente, o processo continua. Vai dar frutos, vai render, mas não necessariamente no timing que a gente espera e no tempo que a gente gostaria. Se espera sempre o melhor e se projeta da melhor forma possível. Nem sempre funciona assim. Então, a minha menção para o texto dele, que fala exatamente isso, ele foi muito feliz, foi muito bem, na minha opinião, obviamente. Ele foi muito correto e foi muito justo, principalmente onde as pessoas adoram botar, tacar pedra, botar defeito e atacar absolutamente todas as questões. A torcida do Náutico deu uma inflamada, me mandaram que. Eu não vi, tá? Eu não vi honestamente, então se estiver falando besteira, eu vou pedir desculpa, mas as pessoas me mandaram que a torcida do Náutico inflamou, principalmente por uma fala do Sgarbi, que é São Paulino, participa do programa lá na Band, dizendo que o São Paulo não perderia de jeito nenhum para um time de Série C, etc. Não sei se é exatamente essa fala dele, mas que isso inflamou a torcida dos caras. Acho que é aquilo que eu falo, no final das contas, até respeito os programas, eles têm uma conotação, buscam audiência, tem a brincadeira do futebol. Você fala, mas não pode nem brincar, não pode falar mais nada. Mas é o que eu falei. Para quem, inclusive, acompanha e vive futebol, existe uma coisa que se chama respeito ao adversário. E a gente sabe que futebol talvez seja o esporte, o único do mundo em que você não pode provocar os deuses do futebol. Então, eu tenho muito cuidado com isso e muito respeito nessa consideração na hora de fazer a análise. O árbitro que foi acusado no jogo do futebol feminino do São Paulo de ser machista, ele foi punido, ou seja, é bom que isso aconteça, porque realmente é inadmissível que um árbitro vá apitar um jogo de futebol feminino e seja desrespeitoso com as mulheres dentro do campo. É uma coisa completamente estapafúrdia, absurda. Tomara que a punição seja exemplar para que nunca mais aconteça alguma coisa nesse sentido. Queria comentar, porque muita gente talvez não tenha visto no domingo, que a Globo, depois do jogo, pegou um carrinho, uma TV assim, ó, puxou perto do André Silva e quis mostrar o lance do tipo, você acha que foi? O que que você fala desse lance? Querendo meio que colocar o cara contra a parede. Eu comentei isso no vídeo de domingo. Muita gente não viu e me perguntou ontem, falou, Zanqueta, você não vai comentar? Então eu estou comentando de novo. Foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, porque eu espero que eles peguem o Corinthians, o Flamengo, os outros times, e comecem a botar um carrinho do lado e falam assim, esse pênalti aqui, tipo na semifinal do Paulista, aqui ó, aqui esse pênalti aqui, tá vendo que não pegou? Tá vendo que o VAR nem chamou? Você não acha um absurdo? Vão fazer? Duvido, é só contra o São Paulo que essa merda acontece. Que mais? Queria lembrar vocês sobre a Julinha, que tem síndrome de Apert, que tem uma campanha lá que a gente botou no blog. O pai dela tem lá vendendo um e-book para ajudar no tratamento dela. É baratinho. Você vai ajudar a menininha Júlia. Tá lá no blog do São Paulo, você consegue achar isso. Ele tem redes sociais, ele tem Instagram, ele tem telefone, ele tem o site todo certinho. Ele tem todas as fotos, todos os registros lá. É real, não é uma coisa que você precisa esperar, vou me preocupar, pode ser uma fraude, um golpe, não é.
Então, se você quiser ajudar e gosta de ajudar e puder ajudar, fica aí a minha lembrança relacionada a este assunto de novo. E o árbitro de hoje, a gente sempre critica, o pessoal fala, "Pô, você sempre fala do árbitro. Pessoal, eu falo do árbitro para lembrar o histórico. Este árbitro especificamente, ele foi o árbitro do jogo São Paulo 2, Goiás 0 ano passado, em que vencemos dentro do Morumbi, inclusive com uma expulsão no jogador do Goiás, numa entrada bizarra, que também gerou polêmica, mas ele traz uma menção boa para quem fala que eu sempre só lembro das coisas negativas e das coisas ruins, beleza? Vou encerrar o vídeo aqui, ainda tinha mais outras coisas para falar. Espero que o São Paulo hoje ganhe, mas tinha muito assunto e assunto muito polêmico para a gente poder discutir hoje. Não queria deixar de passar, porque as pessoas me pediram para fazer comentários. Então, da forma como a gente sempre faz, de uma forma positiva, é, com bom senso, sem gerar hype, sem gerar engajamento. A gente não fica aqui pedindo like, não estou botando pix aí embaixo para ninguém fazer nada. A gente não tem essa conotação e nem vai ter. O ponto principal da gente é sempre buscar os comentários sem se furtar às questões, por mais difíceis que sejam, mas a gente sempre fazer pontuações claras, coerentes, da melhor forma possível, para que você também forme a sua opinião do outro lado, opine com a gente, mas sem radicalismo, sem extremismo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum.